Mas isso é pesado, né, Jorge? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, meio quilo de café, e vai botando peso nisso, né? Eu pegava 60, assim, 60 não, né? Também é demais, né? Mas olha 10, só, 20, um em cada braço. olha o tempo Pô, verbal que tá com você 60, usou. sou esquivador. Tava maluco, mentira. Olha Né? o tempo verbal que você usou. Eu pegava. Quem pegava, não pega mais. Entendeu? Eu tenho isso, foi lá no Maria Vaz, uma obra há muitos anos lá, para fazer aquele piso no chão e tirar lá da frente aquelas pedras que tinham as plantas ali, né? O Uhum. Antônio Carlos viu, ali pegando, até um dia frio, olha, o Machado me chamou de doente, de mentiroso, disso, daquilo, olha, vou te dizer uma coisa, foi mole não. Dali para cá, esse é o presente, é o resgate, mas tudo bem. Ó, a hora chegou aí, ó. Quem vai fazer a prece? Eu. Quem vai fazer a leitura? Eu. Eu e pronto. Desculpa aí, tá? Vamos ótimo, não posso fazer. Deixa eu botar no mudo, peraí. Pode? Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Emanuel, o item 12, Cristo Jesus. Porventura, sou eu, Senhor. Mateus 26, versículo 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando os gestos de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedinhas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, evocaria a posição de emancipador da sua terra e da gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações temos nos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual? Nos prédios da vaidade e do orgulho, nas exigências dos prazeres egoístas, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nossos próprios trabalhos. Na edificação íntima, vindo de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Emmanuel. Que as bênçãos sejam em nossos corações, do Senhor da vida. Dá-nos forças, a energia, e que um bom empreendimento nós possamos realizar em nós, com os eventos da paciência,
da compreensão, do entendimento, do ouvir, do compreender, do não falar excessivamente alto, escutar, lutar intimamente contra nós mesmos diante do cenário da vida e de situações sazonais. Senhor, iluminai as nossas consciências e que possamos beber nessa fonte inesgotável do Teu amor, que é o Evangelho, que nós iremos estudar nessas horas. As almas sofredoras, aflitas, que porventura nos alcançam. Aqueles outros que alimentam ainda as nossas paixões, nutrindo-os de sentimentos não nobre, e que a tua luz invada o coração de todo aquele que nós conhecemos, que está doente, impossibilitados de caminhar, de ver, de pegar com as suas mãos, de ouvir, enfim. Sabe o Senhor que nós todos precisamos. Graças a Deus, que essas bênçãos recaem intensamente em nossos lares. E desculpe por ter alongado em nossas preces, Senhor. Porque o Senhor nos orienta que ela deve ser curta e objetiva. Muito obrigado. Vamos por aberto o culto da noite, estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Início. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa, Nice, seu Roberto, Jorge, Fran. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Posso falar, estou no ônibus. Só vou escutar, tá? Ok. Nós estamos no capítulo 18 e 33, tá? Evangelho segundo o Espírito. Quem? A Fran, eu não sei se você está picotando para os outros, mas para mim tá. Para mim também. Melhorou? Melhorou. Não? É mau contato no fone. O aparelho. Esse aparelho. Você não comprou um aparelho novo? É o novo? Eu não vejo esse fone. E é diferente desse. É brincadeira isso, né? Ah, É tá. o nosso... É igual da Cristina. Ela teve que comprar um adaptador na internet, que demorou um século para chegar, para poder usar o fone que ela já tinha. Ou então comprar esse sem fio que a gente usa, que vem numa caixinha. É o preço do telefone, o mesmo preço? Não, esse que vem na caixinha, R$100 e poucos. Esse é um tal de e-book, 600 e pouco. Não, Olha. o meu eu comprei. Deixa eu ver aqui qual é a marca para não falar besteira. Tem outras marcas, Afran. Tem outras marcas mais baratas. Tem. Ó, o da Cristina ainda foi mais barato do que o meu, mas o meu é multilaser, custou R$120. O da Cristina ainda foi mais barato do que o meu. Entra no Shopee. O bota, ele sai? Sai, você só tem. Ele tem que carregar. Carrega o USB, mas é o mesmo USB do telefone normal, antigo, que você tem. É o mesmo USB. Eu carrego até com o fio do meu telefone. E demora um tempo para a bateria acabar, entendeu? Aí você põe, liga o Bluetooth, põe e você ouve. A Cristina comprou também, até chegar o adaptador, ela comprou. Só que ela comprou, eu não sei se ela comprou no Shopee ou no Shein, eu sei que ela pagou mais barato do que eu. No Mercado Livre tem um monte, a Fran. Não tem que comprar de R$600, não. Isso que eu mais não acho na teoria da relatividade, não. Porque ele usava a mesma roupa para não esquentar a cabeça. Sempre a camisa bege, a marrom, Vamos lá. Mim, Depois eu te explico melhor.
O Renato, o Raposo, você conhece o Raposo. Ele, por exemplo, ele diz o seguinte, ó, quem quiser comprar, que não quiser ir para a cidade, lá para o centro da cidade, tem um edifício central, em Caxias, ali tem Caxias, ali no centro, não sei que anda muito para o lado, desse lado aí, tem ali uma loja que é igualzinho lá o preço. Pronto. Aí é só ver. Tem mais barato, não precisa comprar esse caro, não. Você acha que eu ia comprar um fone de R$ 600? Tá de brincadeira, né? Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos hoje começando o item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Podemos? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Olha só, aviso para todos nós. Aliás, tudo é aviso para todos nós. Tá? Essa questão aí, Senhor, Senhor. A gente, por exemplo, quando a gente escuta a parábola lá do filho pródigo, ou dos dois irmãos, hoje em dia estão mudando de nome, né? Nós vemos que aquele que ficou junto ao pai, um pediu para sair, pediu a parte dele, da fortuna, que foi gastar, e o outro ficou ao lado do pai. E nós vemos no final da parábola que ele, na realidade, se a gente for analisar, vacilou mais do que o que saiu de casa e gastou, né, os bens, né? Porque ele ficou ao lado do pai, mas ele não se modificou em nada. Aquele pai ali, no caso, representa Deus, né? Ele não se modificou nada. Quando ele viu o irmão voltando e o pai fazendo uma festa para o irmão, ele reclamou. Ou seja, continuava egoísta, continuava com interesses, continuava vendo tudo. Então, ele é um desses, né? Na representação da parábola, que fala Senhor, Senhor, né? Ele pede para entrar no reino dos céus, mas o coração dele está muito pesado ainda. Ele não consegue, né, ainda desapegar as coisas do mundo. Não está compreendendo a finalidade de estar ao lado do Pai. E aí nós vemos, infelizmente, várias religiões, inclusive a nossa, né, muitas aqui são rótulos, tá, esse tipo de... Nós podemos falar que tudo isso são rótulos, que para seguir a Deus não há necessidade de religião nenhuma, mas nós precisamos aprender. O lugar onde nós aprendemos ainda é dentro de uma igreja, seja católica ou protestante, dentro de um centro espírita, etc. Né? Nós precisamos aprender alguns centros de Umbanda também, etc. Né? Messiânica, né? Por outras linhas, mas nós só conseguimos aprender com algum mestre. Isso é muito necessário. Muitos desses, inclusive, desses rótulos, digamos assim, né? Nós, inclusive, não está sendo, nós falamos isso aqui semana passada, não está sendo mais ensinado como entrar no reino dos céus, na entrada do reino dos céus. Nós estamos vendo hoje, infelizmente, o cristianismo sem um Cristo. Está acontecendo demais. O negócio pegou uma reta, um caminho terrível. Né? Então, não adianta estar aqui na doutrina espírita, estar lá no centro espírita, estar lá na igreja protestante, estar lá na igreja católica, budista, etc., se realmente não houver a mudança, transformação. Tá? Porque é o que ele fala aqui, entrará aquele que faz a vontade do meu Pai. O que é a vontade do Pai? Jesus fala em João, no Evangelho de João, eu não vim aqui só, sem não fazer a vontade do Pai.
Tá? Então, a vontade do Pai, o que é? É seguir à risca as leis divinas, as leis que Ele determinou para todos nós. Essa é a vontade do Pai. Enquanto a gente não conseguir seguir essa linha aí, essas leis divinas, nós estamos nessa situação do Senhor, Senhor, achando que nós temos esse merecimento, mas na realidade nada temos, não é isso? E depois vem falando aqui, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos milagres em teu nome? Sim, mas às vezes, devido, né, aquela questão da vaidade, do tapinha nas costas, do agradecimento, né, da idolatria. Então, quando nos é dado a fazer essas coisas, né, médio de cura, né, um bom dialogador, né, fazer os milagres, fazer as coisas complicadas, né, às vezes nos é dada a oportunidade, porque mais por aquele que precisa que nos procurou. E também para que a gente possa também voltar para as leis divinas. Mas aí entra egoísmo, vaidade, aí as tentações do mundo. Quem não gosta de receber aquele tapinha nas costas? Esse que é o bom. Então, vamos falar agora em casa espírita, mediunidade. Tá? Lá na casa espírita nós temos que procurar o fulano, a fulana. Até passe, né? O passe do ciclano, da ciclana, que é bom. E às vezes o ciclano, a ciclana, tá com tantos problemas em que nós temos também, né? Tantos, não está conseguindo seguir a risca as leis divinas. É o que Jesus está falando aqui. O nome do capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque essa turma aqui, nós podemos estar inclusos, né? Nós só podemos escolhidos quando nós nos colocarmos nessa condição. Essa condição de poder contar conosco. Certo? Aí fala depois ali, afastai de mim, vós que fazeis obra de iniquidade, porque é injusto. A pessoa que recebe um dom, no caso aqui vamos falar de mediunidade, de cura, etc., e faz as coisas por dinheiro. Né? Aquele livro, o famoso livro do Divaldo, esse da Trilhas da Libertação, né? Nós vamos ver isso no final do livro. Né? Sobre aquele médium, ele, no final ele já vai fazer lá um lance lá por dinheiro. E, infelizmente, nós temos nos séculos aí que se passaram e ainda temos até hoje, né, a mediunidade por interesse. Então, é injusto a pessoa que Jesus fala, vai de graça que de graça recebeste. O que é a palavra aqui, obras de iniquidade, obras de injustiça, porque está fazendo o errado. Certo? Alguém quer completar isso aí? Deixa eu pegar uma carona aí, rapidinho. Reconhece verdadeiro cristão aquele que empreende esforços. A gente precisamos, obviamente, né, nós todos, claro, que isso é de cada um, mas esforçarmos mesmo e fazer, eu vou usar a palavra, um diagnóstico, né, dos nossos comportamentos. Você falou do livro do Divaldo, eu falo do Mensageiros. O caso Joel, falou da mediunidade de interesse. Né? Ele foi preparado na colônia, foi abonado, se eu não me engano, acho que foi ele que foi abonado pela veneranda. Se eu não me engano, não tenho lembrança disso. Mas vamos dizer que se não foi ele, mas foi por alguém. Ele veio com uma lente, né? Ele veio com uma tarefa mediúnica, um corpo organizado para a tarefa. E veio com uma lente. Lente, o que seria isso? Uma visão, né, mais ampliada. Ele, por exemplo, vamos ver lá, Elisa, né? Eu sou o Joel, a Elisa está com 19 anos, 20 anos. E o Joel, ao olhar para a Elisa, veio com essa finalidade, orientar as pessoas. Olha, estamos observando que lá na frente, o teu resgate será por algum problema nas suas estruturas ósseas,
e nas cartilagens da sua, né, coluna. Vamos lá, mais ou menos isso. Então, só que o Joel, por interesses, eu acho que é esse, por alguém influenciá-lo, a queda. Então, é isso aqui porque podemos dizer, né? Fizemos a caridade, Senhor, Senhor, aí nós, infelizmente, nós mesmos, a nossa conduta não vai nos dar respaldo. Porque lá no Paulo Estevam foi dito que é uma testemunha enorme de espíritos a nos observar. E a cada dia, a cada hora, nós pisamos na jaca, não vou nem falar casca de banana, nem tomate, vou falar na jaca, né? E muitos equívocos, vou usar, né, a palavra equívocos, que nós cometemos. E isso depõe contra nós, né? E é isso aí. E não destrinchamos da palavra milagre, que ele coloca aqui, né? Não fizemos muito milagre em teu nome. Isso aí não está restrito só a nós espíritas, não, porque nós espíritas hoje não usamos nessa palavra. Mas me permita tomar mais só um pedacinho só, ou como foi aventada, né? Hoje a doutrina espírita, ou as grandes maioria das religiões, o cristianismo sem o Cristo. E conversar assim de uma maneira bem simples, falar do que é, mas claramente, né, o que seria a caridade, o que é a benevolência, explicar detalhadamente, né, como Jesus agiria, né, diante de certas situações de hoje em dia. É isso que eu estou entendendo o que o Afrânio comentou. Estou colocando as minhas palavras aqui bem, assim, modesta, para que a gente, né, prossiga aí. Outro aí para comentar também, não tenha vergonha não. Fale, do que venha do seu coração. Ô, Afrânio, eu vou acrescentar uma coisinha, que está tem a prece pelos espíritos endurecidos, que é 75, no prefácio, antes da prece, tem lá embaixo os espíritos hipócritas, que quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Achei que casa bem aí, cara. É uma hipocrisia que Jesus falava para os fariseus. Hipócritas, né? Túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro. É isso aí, hipocrisia. A gente falar uma coisa para fazer outra. Vai vibrar em outra, que é pior ainda, né? E outra coisa, um exemplo, né, que o Jorge tocou aí do caridade, né? É aquela história de ir para a rua descobrir também uma quentinha, mas para, né, tirar foto para o selfie e tal. Falar do dia ontem, nós comemos 120 quentinhas, 110 quentinhas. O coração tem que estar junto. Sei que não vai totalmente junto, nós não somos espíritos ainda elevados, mas sentir o que nós estamos fazendo. Tá? E aquela emoção que, bom, pelo menos, né? O nosso grupo lá, a maioria sentia, né? Aquele ambiente, né? Que se tornava festivo, digamos assim. Nós não estávamos lá, igual nojento, para converter ninguém, para dar conselho a ninguém. Muito ao contrário, nós seguimos até uma
O André Luiz nos aconselha a não perguntar muito sobre os problemas deles. Nós não vamos solucionar, vamos chegar, qual é o seu problema, porque tu está aqui, nada disso. Nós íamos lá justamente para distraí-los, tirar desse pensamento, ou seja, dando a comida, batendo um papo assim, bem, né? Leve, tal, né? E é isso aí, né? A gente torna até uma hipocrisia isso também. Você ir lá perto não vai resolver o problema da pessoa. Então é mais curiosidade. Né? Então, até a caridade, quando nós fazemos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que realmente, né, nesse lance do caritativo, né, é sem querer nenhum obrigado, né, totalmente livre, né, sem obrigações do outro lado de forma alguma. É isso. A hipocrisia, a palavra que eles usou. Alguém mais quer comentar? Se ninguém for falar, depois eu vou ver só um pedacinho só. Não, se ninguém vai falar, deixa só um pedacinho. Nós ouvimos hoje o Eduardo comentar na rádio, o tema foi obsessão. Mas tem lá uma campanha da fraternidade lá para a rádio. Então, por exemplo, não deixa de ser uma divulgação da Rádio Rio de Janeiro. R$1, lembra de Jesus lá, daquela senhorazinha que botou uma moedinha, que ele perguntou quem deu mais? Então, o Eduardo está fazendo uma campanha que a rádio está passando por eventos financeiros, que sempre passou, porque as casas espíritas, o que for, não vai ser ali, tem que passar necessidade mesmo, que é isso que vai movimentar, e a rádio e a caridade vai ser divulgada através das exposições espíritas na rádio. Pois é. Então, tem muitas pessoas de recursos financeiros, né, que na hora do sufoco, quando está faltando alguma coisa, chega lá com o carro, com o caminhão e soluciona o problema e resolve, né, porque é inspirado pelo alto. Mas não é isso que faz a diferença. Às vezes, R$1. Pode ser pelo Pix, ele comentando isso, ou coisas que eu não sabia. Então, esse de R$1 é um trabalho no anonimato. Esse é o que terá muito mais valor, muito mais vulto, né? Que é o que a criatura pode, né? Não é ela chegar e querer, não, eu não posso fazer. Se não pode, não pode. Mas tem a outra, que é essa aqui, ó, que é do meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo. É isso que contabiliza, é essa que é a diferença. É isso que precisa ser divulgado, em regra geral. Esse é o cristianismo com Cristo. Não foi você que comentou, acho que é a pergunta 780, que pode engendrar. Acho que foi você até quem leu aí a 780, o intelectual no sentimento. Eu acho que foi. Estudando, não é isso? Não foi? Primeiro intelectual para poder despertar o moral, para saber o que é errado. Né? É só isso. Só isso. Ele sabe fazer. Né? Então, Roberto, você vai falar? Não. Então, eles vão para o 7. Vamos, item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Não sei
arrepio toda vez que eu vejo isso aí, me lembro dos 3 porquinhos. Só para cada de um cai, só para de outro cai, o terceiro no prático não. É porque, vou falar aqui, aquele que você ouve minhas palavras e as pratica, ou seja, realmente, escuta os preceitos, mas coloca em prática. Tá? Não é só o aprender, né? Aquela história da senhorinha que assistia a palestra do grande orador, né? E ele desencarna e é recebido por ela cheia de luz no plano espiritual, né? E ele fala: Nossa Senhora, ela ficar quietinha num cantinho, caladinha, o que a senhora fez para adquirir tanta luz? Ela responde para ele: Poxa, tudo que você falou, eu pratiquei. Então, essa é a rocha. A casa está edificada sobre a rocha. Pode ser a situação que for que nós vamos passar, as dificuldades, os perrengues aí da vida, os estresses, tudo aquilo que nós passamos de ruim, de bom, né? As provações. Né? Se a nossa casa está edificada sobre a rocha, ela não vai ruir, nós vamos suportar. É o bom do Espírito. Jesus, de novo repetindo, Jesus a porta, Kardec a chave. Porque agora, qualquer coisa que nos acontece hoje em dia, eu acredito que qualquer um de nós hoje já pensa isso. Não é à toa. Tá? Não vou baixar minha cabeça. Posso ficar nervoso na hora, meio triste, mas não vou desistir. Vou continuar. Vou acertar, vou aguentar, vou ouvir calado. Tá? A gente vai, dentro que nós estamos aqui aprendendo, não só aqui nas palestras, nos estudos diversos que cada um de nós faz, nós estamos construindo justamente essa casa em cima de uma pedra, as palavras de Jesus, é a Tá pedra. picotando de novo. Aí já pode ser a internet. Não, é o fone, melhorou. Se tem mau contato, você mexendo assim, o fio sai do lugar. Então, de vez em quando, você tem que ajustar. Não estamos te ouvindo. E agora? Agora estamos. Não é o fone o problema, Elis, é o telefone. Eu botava no outro, funcionava. Nesse aqui que tem esse problema. Bom, vamos lá. Então, a rocha é essa. Agora ele fala que aquele que não que ouve minhas palavras e não pratica. Isso é um problema sério, né? É um grande problema. Né? Escutei, sei, compreendo, mas não faço, não pratico. Esse realmente está construindo sua casa sobre a areia. Né? Qualquer ventinho aí, qualquer marola vai derrubar, né? Qualquer coisinha. Quer dizer, isso aí botando em nossas vidas, qualquer situação, nós vamos estar fragilizados. Qualquer coisa vai. A vida eu ficava olhando, desculpa me falar isso, né? 20 anos de casa me deu para observar muitas coisas. Eu estava lá há 20 anos ou mais tempo que eu, e de repente a pessoa chegava apavorada, quase chorando e tal. Aí eu ficava pensando, puxa vida, a doutrina está aí para isso, para nos equilibrar, para que nós tenhamos condições de suportar as pedradas. Isso é a doutrina. Isso é o cristianismo. Tá? Por quê? Não, deixa a vida me levar, infelizmente. E vocês também estavam lá comigo, devem ter visto muito isso aí. Não estou criticando, porque cada um tem seu momento. Para o momento das pessoas, né? Mas nós temos que sempre observar também para que a gente também procure, né? Que não aconteça isso conosco. Passar pelas provações, nós temos que passar. Não tem jeito. Então, vamos, né, suportá-las. A palavrinha resignação entra bem nessa história aí. Suportar.
Né? Então, é isso aí. Estudar e não praticar, está nisso. Está nisso. Nós temos que começar, de alguma forma, a trabalhar isso em nós. E muito, trabalhar muito. De novo, muitos chamados, poucos escolhidos, o nome do capítulo. Alguém quer comentar? Porque mencionou eu? Porque você mencionou eu? Entendi isso, tá? Porque você mencionou eu, falou, né, Liz? Tem uma outra pessoa falando aí. Bora. Oi? Não estou entendendo. Alguém entendeu o que ele falou? Uma outra pessoa, talvez lá na casa dele. Por que mencionou eu? Não compreendi também. Ninguém. Falei que da casa espírita, durante 20 anos, eu vi isso acontecer. Pelo que eu entendi aqui, Afrânia, é o seguinte. Alguém falou, por que mencionou eu? Provavelmente deve ser na casa de alguém conversando lá, entendeu? Deve ser isso. Não é isso. É que ela entendeu que você tinha mencionado ela. Eu também não entendi, mas vida que segue. Mas a voz... A voz não era da Nice, não. Era da Nice, sim. Era? Vamos lá. Ela estava com o microfone aberto e tudo. Isso, foi com você, nem com ninguém, não. Vamos para o item 8. Isso é estudo, né? A gente vai falando o que vê na casa espírita, né? Bom, vamos para o item 8. Tá bom, Nisso? 8. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 19. Esse aqui é muito bom, assim, para tipo eu aqui, falando aqui, eu, Afrânio. Faça o que falo, não faça o que faço. Isso aqui é o ideal. E é o que nós vemos muito, né? As pessoas proclamando o espiritismo, o cristianismo, mas boca para fora. Não, só fala. Aí faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É um outro grande problema nosso. É o espiritismo de exportação. Serve para o outro, não serve para mim. Se eu estou falando, eu mesmo não estou seguindo, estou procurando me corrigir, me melhorar, etc., é exportação, só serve para o próximo, não serve para mim. Olha só, é forte isso aí também, forte. Para qualquer um de nós, né? Para qualquer um de nós. Tá? Então é isso aí. Temos. Alguém mais quer comentar? Eu estou lembrando do irmão Jacó, do livro Jacó, né, do Frederic Frim. Ele foi um trabalhador incontestável. Isso aí a gente tem que exaltá-lo, né? Mas só que faltou um mínimo detalhe para ele, né, ser considerado como que será grande no reino dos céus. Porque quando passou a professorinha lá, eu estou enxugando aí, a maioria deve saber, né? A professorinha, quando ela apresentou-se, ela estava toda, vamos dizer assim, iluminada. Porque ela dava aula para pessoas, né, não sei de onde que era, não sei se era no Nordeste, ou Rincão do Brasil, ou aqui no Rio, não sei, não me lembro. Ela atendia nos bolsões de necessidade, explicava, se agastava para ensinar e dar aula. Enfim, né? Ele, como era uma pessoa abastada, colocou até na gripe espanhola várias pessoas na sua residência. Ele subia, né, a exemplo de Bezerra de Menezes, segundo dizem, morros. Não era violência como é hoje, né? Iam lá atender os necessitados, aplicar passes, enfim.
a diferença. Só que faltou-lhe alguma coisa a mais, né? É isso, eu só vou citar isso. Que fique como, né, essa referência para nós. A gente lida, como você acabou de citar, nas casas espíritas, às vezes é uma pessoa mais idosa, mais antiga. Os últimos, como é que é? Os últimos, como é que é aquele ditado popular, né? Os últimos serão escolhidos, não sei se é assim, é o ditado popular. Oi? Primeiros serão os primeiros? Não? Eu não sei, os últimos, eu não sei, eu não me lembro do ditado popular. Porque os primeiros sempre pisa, né? Não tem, às vezes, vamos lá, os de primeira hora no cenário espírita não tiveram um conhecimento que hoje nós da última hora estamos tendo. Então o pessoal de última hora que chega agora pode fazer muito mais do que nós de primeira hora. Jesus com, né, o Cristo, né, com Jesus. Esse de última hora. Já vem com a cabeça mais aberta, entendendo melhor. E nós não. Sempre não fomos, muitos de nós, alfabetizados direito, leitura precária, entre outras coisas, né? Provações mais sérias de deficiência, né? Intelectual, e entre outras coisas. É isso que eu estou me referindo. Tinha passado por cima. O verbo que usa aí, violar, aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a violá-los, porque a partir do momento que eu falo e não faço, as pessoas estão vendo também, estão assistindo isso. Se ele fala e não faz, o que eu vou fazer também? Olha o problema. Sim. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado com isso. De repente eu chego aqui, não podemos beber. Daqui a pouco vocês vão ali na esquina, estou eu tomando uma cervejinha ali no bar, um chopp. Mas água pode, né? É permitido. Veja bem, eu não tenho nada contra beber, não, gente. Só estou falando assim, porque se eu falar, Eu sei. aí Eu tô depois. brincando. Né? Eu Mal. tô Se eu falar, brincando, eu não, compreendo. não tem nada a ver, né? Mas é isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. É isso de novo, muitos os chamados, poucos escolhidos, porque a gente não se coloca na posição de falar, venha, você serve, você ajusta a missão, está pronto. É isso, o nosso trabalho aqui estudando é esse, se preparar. Eu já falo um negócio aí, né? Primeiros, os segundos, nós já somos espíritas de terceira geração, né? 150 anos. Aliás, até ia falar, esqueci hoje não, abril é o mês do Evangelho, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em abril de 1864. Quer dizer, hoje ele tem 159 anos, esse Evangelho que nós estamos estudando. Ano que vem fará 160 anos. E nós estamos vendo que está bem atual, né? Não tem nada aí que a gente possa falar, isso está ultrapassado já. É atual mesmo. Vamos lá? Vamos. Item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma
poderão impor seus homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos? Perdi. Senhor, não profetizamos? Isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos, o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliai as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Está tudo aí, né? Falamos até agora, está tudo aí bem simplificado, né? Tudo que nós comentamos está por aí. Mais completo, né? Simplificado e bem mais completo, né? Esse povo me honra com os lábios, não com o coração. São palavras do próprio Jesus no Evangelho, tá? Mas Isaías fala isso lá no Antigo Testamento, tá? Quando ele está assim, né, profetizando, como se Deus falasse pela boca dele, né? Fala: esse povo me honra com os lábios, não com o coração. Todo esse item 7, 8, né? 6, 7, 8, né? 6, 7, 8 está nos ensinando. É muito fácil falar, mas praticar, que é o correto, falar e praticar, é que a gente tem uma dificuldade. Vamos ler mais um pedacinho, Elis, que eu botei uma paginazinha aí, gente. Eu botei duas para ler só uma. Aí vamos ler essa pedacinho que falta para o item 9, a gente lê a página. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Porque as instituições humanas. Por quê? O Kardec, naquele livro Viagem Espírita de 1862, ele fala isso. Enquanto o homem ainda é mau, né? Por isso que as instituições são más. Quando o homem for bom, as instituições serão boas. Então, nós estamos justamente nessa fase de melhorias, né? De melhoria geral, coletiva. Aí, isso será consertado aos poucos, né? Em cima dessas instituições humanas estão as políticas sociais e religiosas. São criadas por nós, foram criadas por nós. Não existe lá no diálogo, quando Jesus não fala nada sobre isso. Muito ao contrário, ele viu que foi isso. Né? Judas não entendeu, deu no que deu. A Judas estava presa, né, a coisa bem mundana, ao domínio mundano.
Quando a gente compreender que está falando ali um pouco de baixo, o caminho que vos está aberto para achar desgraça perante ele, o Senhor, é a da prática sincera da lei de amor e caridade. Logicamente, como assim lá em nosso lar existe um governador, existem os ministros, nós teremos sempre autoridades entre nós, mas aí serão autoridades de cunho moral. O poder moral, não é poder, né, da astúcia, né, dos truques, aí, malabarismo, etc., né, do boa oratória, etc. Mudará tudo isso. Eu vou colocar uma folhinha aí ainda há pouco, tem 10 minutos, dá para a gente ler. São. Qual é o nome da folha? Acabei de ver. O livro Espírito da Verdade, eu botei no Zap, tá? A página se chama Em Plena Era Nova. Ah, tu mudou de página, não é mais aquela quando voltares? Hein? Não é mais aquela quando voltares? Como assim? Tá, Eu tá botei no... duas páginas. Então, uma Duas. não é... Ah, saiu uma do item 7. Vamos deixar quando voltares para depois. Vamos ler a 9, porque não vai dar tempo de ler as duas mesmo, né? Então vamos direto para a 9. Então eu tenho que mudar aqui. Está correto. Peraí, que eu tenho que mudar aqui, que eu botei na página quando voltares. A outra, Que é qual é bem o bacana. nome? Plena Era Nova, página 12, página no meu livro 38. O livro é esse aqui, gente, ó. Olha o item que você A falou. lição de número 2. Em Plena Na Era página Nova. Já achei. passa. Deixa eu ver o índice aqui, porque... Era nova, página 38. Mas pode seguir aqui para não pagar. Pode seguir? Eu vou procurar. A página é do livro Espírito de Verdade, psicografia de Francisco Xavier e Valdo Vieira. O capítulo refere-se ao capítulo 18, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, em plena Era Nova. E tem capítulo 12. Há criaturas que deixaram na Terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, um mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrão de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes grajeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo rasga-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior. Nos impele para frente, rumo aos cismos da perfectibilidade. A humanidade
ativa e necessitada a construir o seu porvir de triunfo, nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo. Responsabilidade nossa, cada dia que passa, simplesmente isso aí aumenta. Né? Se viver aqui é realmente a vida que a gente, né, sempre comenta, é a vida do espírito na carne. Né? O espírito não é carne. A gente tem que aprender isso. Tem que criar um mantra, né? Todo dia cantar. O espírito não é carne. Nós não somos um corpo de carne, nós somos espíritos. Estamos no corpo de carne. Né? Conforme ele fala aqui, é usar os empréstimos do Pai, magnânimo exclusivamente para si mesmo. São empréstimos, nós não temos nada. A nossa bagagem que nós temos é o que nós realmente criamos, assim, aprendemos, né? E nós fazemos. Essa é a nossa bagagem. Quando a bagagem é boa, nós vamos embora. Quando é ruim, a gente ainda tem que voltar para consertar, né? Então, a gente, diante de tanta responsabilidade, diante já desse saber, né? Então, todo dia é dia da gente mudar um pouquinho. Ninguém vai conseguir de uma vez, mas olha só o que ele fala aqui, irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Rotina escravizante, ou seja, continuar sempre nessa mesma, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não, assim, isso é uma rotina, nós estamos há milênios nisso. É na hora da gente criar novas rotinas, novos hábitos. Né? Não é ser diferente, o espírito deve ser conhecido por suas obras, de obrar. De uma certa forma, ser diferente, sim, né? A gente vê quanta gente. Eu gosto de ouvir palestras espíritas e não espíritas. Quando eu ouço algumas coisas que eu acho interessante. Eu ouvi de uma senhora, uma palestra, uma outra senhora, semana passada, ela falou uma coisa muito séria. Nós na Terra temos um problema sério. Não são só os espíritos maus, problemas sérios. Os maus, ela falou, ela inventou a matemática dela. São só 8% da humanidade encarnada e desencarnada. O problema é a turma da indiferença, que é muito grande, passa de 50%. É a turma que não está nem aí, nem para cá, nem para lá. Tá indiferente. Não são maus, são indiferentes. E nós estamos justamente nessa época, nessa mudança. Nós temos que fazer essa. Está aqui, o Espírito é um monumento vivo de Deus. Então nós temos que mudar, nos colocar como fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então é trabalho no bem, é isso que Deus nos pede, nos chama toda hora, caridade, etc., né? Justiça, tudo isso. Então, o Eurípides está nos chamando a atenção aí, vamos abrir nossos olhos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ninguém mais? Então, bom, então vamos parar nesse item 10 e deixar para a semana que vem. Só faltam 2 minutos, né? Não adianta a gente se alongar mais hoje. Esperamos pelo meio do caminho. Alguém ia comentar alguma coisa? Eu acho que eu vou pegar essa página do Eurípides Passado e vou botar na porta do banheiro, que toda hora que eu entrar lá eu vou ler. Até o Eurípides agora está querendo dar uma de Emmanuel, dar bronca na gente, né? Eu sei que você é um Emmanuel.
O problema é que não é só ele, não. Um monte de gente. Né? Mas são os nossos mestres, né? E quando eles falam com energia, é realmente para a gente prestar atenção e fazer essa mudança, né? Mudança interna aí não é mole. É complicado. Complicado demais. Ninguém fala nada? Propaganda. Quarta-feira, Livro dos Espíritos, e sexta-feira, de novo, Paulo Estevam. Certo, seu Roberto? Isso mesmo, dia 7, sexta-feira, É. Paulo Estevam. Sempre a primeira e terceira sexta-feira do mês, e quando há uma quinta sexta-feira, Paulo Estevam. E mês passado teve 5 sextas-feiras. Por isso nós estamos repetindo Paulo Estevam. Eu vou parar a gravação.